Jaehaerys e Alysanne. Triunfos e tragédias. As realizações do rei Jaehaerys I Targaryen são quase numerosas demais para listar. Na opinião da maioria dos historiadores, as mais importantes foram os extensos períodos de paz e prosperidade que marcaram seu tempo no Trono de Ferro. Não se pode dizer que Jaehaerys tenha evitado absolutamente todo o conflito, pois tal feito seria impossível para qualquer rei mundano. Mas as poucas guerras que ele travou foram breves, bem-sucedidas e combatidas sobretudo no mar ou em território estrangeiro. É ruim o rei que leva a batalha a seus próprios senhores e cobre o seu reino de cinzas, sangue e cadáveres, escreveria o Septão Bart. Sua graça era um homem sábio demais para isso. Há arquimeistas que divergem quanto aos números, mas o consenso é de que a população de Westeros ao norte de Dorne duplicou durante o reinado do Conciliador e a de Porto Real quadruplicou. Lannisporto, Vila Gaivota, Val do Caso e Porto Branco também cresceram, ainda que não na mesma proporção. Como menos homens marchavam para a guerra, havia mais deles para lavrar a terra. Os preços dos grãos caíram continuamente durante todo o reinado, à medida que crescia a área total de terra arada. Os peixes se tornaram consideravelmente mais baratos, até mesmo para o povo comum, já que os vilarejos pesqueiros nos litorais prosperaram e lançaram mais barcos ao mar. Novos pomares surgiram desde a Campina até o Gargalo. Com a expansão dos rebanhos de cordeiro, a carne ganhou em quantidade e a lã em qualidade. O comércio cresceu 10 vezes, apesar das vicissitudes de ventos, intempéries e guerras, e dos transtornos que elas causavam de tempos em tempos. A manufatura também se desenvolveu. Ferradores e ferreiros, pedreiros, carpinteiros, moleiros, curtidores, tecelões, forradores, tintureiros, cervejeiros, vinicultores, ourives, padeiros, açougueiros e queijeiros. Todas as profissões conheceram uma prosperidade até então inédita a oeste do Mar Estreito. Houve, claro, anos bons e ruins, mas pode-se dizer com justiça que, sob o governo de Jaehaerys e sua rainha, a qualidade dos anos bons foi 2 vezes maior do que os infortúnios dos anos ruins. Houve tempestades, ventos desfavoráveis e invernos rigorosos, mas, quando hoje olhamos para o passado e contemplamos o reinado do Conciliador, é fácil tomá-lo como um extenso verão, verde e brando. Pouco disso teria sido percebido pelo próprio Jaehaerys quando os sinos de Porto Real anunciaram o 55º ano desde a conquista de Aegon. As feridas provocadas pelo cruel ano anterior, o ano do estranho, ainda não eram recentes demais. E rei, rainha e conselho temiam por vir, enquanto a princesa Aérea e Balerion continuavam desaparecidos e a rainha Rhaena estava ausente, tendo partido à sua procura. Retirando-se da corte do irmão, Rhaena Targaryen voou primeiro até Vila Velha, na esperança de que a filha rebelde tivesse ido se juntar à irmã gêmea. Tanto Lord Donell quanto o Alto Septão a receberam com cortesia, mas nenhum pôde ajudá-la. A rainha teve chance de visitar por um tempo a filha Rhaella, tão semelhante e ao mesmo tempo tão diferente da irmã, e pode-se acreditar que ela tenha encontrado algum consolo para sua dor. Quando Rhaena expressou remorso por não ter sido uma mãe melhor, a noviça Rhaella a abraçou e disse: "Eu tive a melhor mãe que qualquer criança poderia desejar. A mãe no céu. E você, graças a ela." Ao sair de Vila Velha, Dreamfire levou a rainha para o norte, primeiro até Jardim de Cima, depois a passo de Codorniz e Rochedo Casterly, cujos senhores a haviam acolhido no passado. Nenhum dragão fora avistado, salvo a dela. Não se ouvira sequer um suspiro da princesa Aérea. Depois, Rhaena voltou a Ilha Bela para confrontar mais uma vez Lord Franklin Farman. Os Andes não haviam maciado o senhor para com a rainha, nem o tornaram mais sábio quanto a maneira com que ele decidiu se dirigir a ela. "Eu tinha esperado que a senhora e minha irmã pudessem voltar para casa e cumprir suas obrigações para fugir com você", disse Lord Franklin. "Mas não tivemos notícias dela, nem de sua filha. Não posso dizer que conheço a princesa, mas eu diria que foi bom para ela ficar longe de você, assim como foi para a Ilha Bela. Se ela aparecer aqui, nós a expulsaremos, tal como fizemos com a mãe." "Você não conhece a Aérea de verdade", respondeu sua graça. "Se ela decidir de fato visitar suas areias, senhor, você talvez constate que ela não é tão comedida quanto a mãe. Ah, e boa sorte caso tente expulsar o terror negro. Balerion saboreou muito seu irmão, e talvez ele esteja com vontade de um segundo prato."
Depois de Ilhabela, os rastros de Rhaena Targaryen se perderam para a história. Ela não voltaria para Porto Real ou Pedra do Dragão durante todo o resto do ano, nem se apresentaria na sede de qualquer outro Senhor dos Sete Reinos. Temos relatos fragmentados segundo os quais Dreamfire teria sido avistada nas terras acidentadas e nas margens do rio Febre ao norte, e nas montanhas vermelhas de Dorne e nos vales do Torrentino ao sul. Evitando castelos e cidades, Rhaena e seu dragão foram vislumbradas sobrevoando os dedos e as montanhas da lua, as florestas verdes e nevoadas de Cabo da Fúria, as ilhas Escudo e a Árvore. Mas em nenhum lugar ela buscou companhia humana. Explorou apenas os lugares selvagens e solitários, pradarias e campos varridos pelo vento, pântanos lúgubres, penhascos e precipícios e vales montanhosos. Estaria ela ainda em busca de qualquer sinal da filha, ou era apenas a solidão que desejava? Nunca saberemos. Contudo, sua longa ausência de Porto Real foi benéfica, pois o rei e seu conselho estavam cada vez mais constrangidos com ela. A notícia da confrontação de Rhaena com Lord Farman em Ilhabela consternara tanto o rei quanto seus senhores. Ela enlouqueceu de falar assim com o senhor no próprio salão dele? Disse Lord Smallwood. Fosse comigo, eu teria mandado lhe arrancar a língua. Ao qual o rei respondeu. Espero que o senhor não seja realmente tão insensato. Seja o que for, Rhaena possui o sangue do dragão e é minha irmã, e a amo. Cabe destacar que sua graça não se opôs à opinião de Lord Smallwood apenas às suas palavras. O Septão Bart foi quem melhor expressou. O poder dos Targaryen deriva de seus dragões, essas criaturas terríveis que arrasaram Harrenhal e destruíram 2 reis no Campo de Fogo. O rei Jaehaerys sabe disso, assim como sabia seu avô, Aegon. O poder está sempre lá e também a ameaça. No entanto, sua graça também compreende uma verdade que escapa à rainha Rhaena. A ameaça é mais eficaz quando não enunciada. Os senhores do reino são todos homens orgulhosos e pouco se ganha com sua humilhação. Um rei sábio sempre permitirá que eles preservem sua dignidade. Que eles vejam um dragão, sim, eles lembrarão. Fale abertamente de queimar seus salões, gabe-se de ter dado seus parentes de comer aos dragões e conseguirá apenas inflamá-los e conquistar sua hostilidade. A rainha Alysanne rezava diariamente pela sombrinha aérea e culpava a si mesma pela fuga da criança. Porém, culpava mais a irmã. Jaehaerys, que dera pouca atenção à aérea até mesmo nos anos em que ela fora sua herdeira, agora se arrependia da negligência. Mas era Balerion sua maior preocupação, pois ele compreendia muito bem o perigo representado por uma criatura tão poderosa nas mãos de uma menina irritada de 13 anos. Nem as viagens infrutíferas de Rhaena Targaryen, nem uma tempestade de corvos enviados pelo Grande Mestre, revelaram qualquer informação sobre a princesa ou o dragão, exceto as mentiras, os erros e as sandices de sempre. Com o passar dos dias, e conforme a lua mudava e voltava a mudar, o rei começou a temer que a sobrinha houvesse morrido. Balerion é uma criatura obstinada e não pode ser tratado com leviandade, disse ele ao conselho. Saltar em suas costas sem nunca ter voado antes e sair com ele? Não para dar voltas no castelo, não, mas para atravessar a água. É provável que ele a tenha derrubado, coitada, e que ela agora repouse no fundo do mar estreito. O Septão Bart não concordava. Ele destacou que dragões não eram criaturas errantes. Geralmente encontravam algum local abrigado, uma caverna ou ruína ou montanha, e instalavam ali seu ninho, saindo para caçar e depois voltando. Uma vez livre da pessoa em seu dorso, Balerion certamente teria voltado ao covil dele. A hipótese dele era que, considerando que Balerion não fora avistado em Westeros, a princesa aérea provavelmente voara com ele para o leste além do mar estreito, até o vasto continente de Essos. A rainha concordava. Se a rainha estivesse morta, eu saberia. Ela ainda está viva, tenho certeza. Todos os agentes informantes que Rhaego Draz havia encarregado de rastrear Elissa Farman e os ovos de dragão roubados receberam uma nova missão. Encontrar a princesa aérea e Balerion. Logo começaram a chegar informes de cima a abaixo do mar estreito. A maioria se revelou inútil, tal como havia sido com os ovos de dragão. Boatos, mentiras e falsos contatos concebidos com vistas à recompensa. Alguns eram relatos de terceira ou quarta mão, e outros padeciam de tamanha escassez de detalhe que não iam muito além de eu talvez tenha visto um dragão, ou alguma coisa grande com asas.
O informe mais intrigante veio das colinas de Ândalos ao norte de Pentos, onde pastores relataram, em tom assustado, que havia um monstro à espreita devorando rebanhos inteiros e deixando para trás apenas ossos ensanguentados. Nem os próprios pastores eram poupados se acontecesse encontrarem a tal criatura, pois o apetite dela de forma alguma se limitava à carne de carneiro. Porém, os que tinham visto o monstro de fato não viveram para descrevê-lo. E nenhuma das histórias falava de fogo, do que Jair Haeres inferiu que Balério não era o responsável. No entanto, para confirmar, ele enviou Sir William, a Vespa, de sua guarda real à frente de uma dúzia de homens até Pentos, do outro lado do Mar Estreito, para tentar rastrear essa criatura. Além desse mesmo Mar Estreito, sem o conhecimento de Porto Real, os construtores navais de Bravos haviam concluído a construção do navio Caçador do Sol, o sonho que Elissa Farman havia comprado com os ovos de dragão roubado. Ao contrário das galés que eram lançadas à água todos os dias no arsenal de Bravos, este não tinha remos. Era uma embarcação feita para águas profundas, não baías e enseadas e águas rasas continentais. Com 4 mastros, ele tinha tantas velas quanto os navios cisnes das ilhas do verão, mas de val mais largo e casco mais profundo, o que lhe permitiria armazenar provisões suficientes para viagens mais longas. Quando Braavosi perguntou se ela pretendia navegar até Haiti, a senhora Elissa riu e disse: "Talvez, mas não pela rota que você imagina." Na noite anterior ao dia de sua viagem, ela foi chamada ao palácio do Senhor do Mar, onde ele o brindou com arenque, cerveja e cautela. "Vá com cuidado, senhora", disse ele. "Mas vá. Há homens à sua procura por todos os cantos do Mar Estreito. Perguntas são feitas, recompensas são oferecidas. Eu não apreciaria que você fosse encontrada em Bravos. Viemos até aqui para nos libertarmos da antiga Valíria, e seus Targaryen são valirianos até os ossos. Navegue para longe, navegue rápido." Enquanto a mulher, agora conhecida como Alice Westhill, se despedia do Titã de Bravos, a vida em Porto Real seguia como sempre. Sem conseguir encontrar a sobrinha desaparecida, Jair Haeres Targaryen assumiu a mesma postura que viria a adotar em períodos difíceis e se entregou ao trabalho. No silêncio da Fortaleza Vermelha, o rei começou aquela que seria uma de suas realizações mais importantes. Com o competente auxílio do Septão Bart, do grande mestre Bennifer, do Lord Albin Massey e da rainha Alysanne, um quarteto que sua graça apelidou de Meu Conselho Menor Ainda, Jair Haeres se dedicou a codificar, organizar e reformar todas as leis do reino. A Westeros que Aegon, o Conquistador, havia encontrado consistira em 7 reinos de fato, não só de nome, cada um com suas próprias leis, práticas e tradições. E até mesmo dentro desses reinos havia considerável variação entre os lugares, como viria a dizer Lord Massey. Além de existirem 7 reinos, existiram 8. Antes disso foram 9, e 10, 12 ou 30 e cada vez mais. Falamos dos 100 reinos dos heróis, quando na verdade chegou a haver 97 em certo momento, 132 em outro, e por aí vai. E esses números mudavam constantemente conforme guerras eram perdidas e vencidas e filhos se seguiam a paz. Com frequência, as leis também mudavam. Esse rei era rigoroso, aquele era misericordioso, aquele outro se orientava pela estrela de 7 pontas, e esse outro adotava as leis ancestrais dos primeiros homens, e este governava por capricho, e aquele fazia de um jeito quando sóbrio, e outro quando bêbado. Depois de milhares de anos, o resultado foi uma salada tão confusa de precedentes contraditórios que cada sucerano dotado de poder de justiça, e alguns que não eram, se sentia no direito de decidir como bem desejasse em qualquer caso que lhe fosse apresentado. Confusão e desordem era algo que Jair Haeres Targaryen considerava ofensivo, e com a ajuda de seu conselho menor, ele começou a limpar o estábulo. Estes 7 reinos têm um único rei, e é hora deles terem também uma única lei. Uma obra tão monumental não seria trabalho para apenas 1 ano, ou 10. O mero esforço de reunir, organizar e estudar as leis existentes demandaria 2 anos, e as reformas que se seguiriam continuariam durante décadas. Contudo, foi a lei que o grande código do Septão Bart, que acabaria por contribuir 3 vezes mais do que qualquer outro aos livros da lei resultantes, começou, no ano 55 depois da conquista. Os esforços do rei continuariam por muitos anos,
e os da rainha por 9 fases da lua. Mais cedo naquele mesmo ano, o rei Jaehaerys e os povos de Westeros se encheram de júbilo com a notícia de que a rainha Alysanne estava mais uma vez grávida. A princesa Daenerys também se alegrou, mas declarou firmemente que a mãe que queria uma irmã. Você já parece uma rainha impondo a lei, respondeu a mãe rindo. Havia muito que casamentos era o método pelo qual as grandes casas de Westeros se ligavam, uma forma confiável de estabelecer alianças e encerrar disputas. Tal como as esposas do conquistador, Alysanne Targaryen também se deleitava em criar essas uniões. Em 55 depois da conquista, ela se orgulhou especialmente dos noivados que providenciou para 2 das mulheres sábias que haviam servido a sua família desde Pedra do Dragão. A senhorita Jane Templeton se casaria com Lord Monandor de Terras Altas, enquanto a senhorita Prunella Celtigar se tornaria a esposa de Uther Pick, senhor de Pique Estrela, senhor de Dustonbury e senhor de Mata Branca. Ambas as uniões foram consideradas excepcionais para as donzelas em questão e um triunfo para a rainha. O torneio que Lord Redwyne havia proposto para comemorar a conclusão do Fosso dos Dragões finalmente foi realizado no meio do ano. Instalaram-se liças nos campos a oeste das muralhas da cidade, entre o Portão do Leão e o Portão do Rei, e dizem que as justas foram especialmente esplêndidas. Sir Robert, o filho mais velho do Lord Redwyne, demonstrou uma habilidade com uma lança contra os melhores que o reino tinha a oferecer, enquanto seu irmão Rickard venceu o torneio de escudeiros e foi armado cavaleiro no campo pelo rei em pessoa. Mas os louros do campeão foram para o galante e belo Sir Simon Dondarrion de Porto Negro, quem conquistou o amor do povo e da rainha quando coroou a princesa Daenerys como a rainha do amor e da beleza. Nenhum dragão havia sido instalado ainda no Fosso dos Dragões, então esse edifício colossal foi escolhido para sediar o grande combate corpo a corpo do torneio, um embate tal qual Porto Real nunca vira antes. 77 cavaleiros participaram, divididos em 11 times. Os competidores começaram a cavalo, mas, ao serem desmontados, continuavam a pé, lutando com espada, maço, machado e mangual. Quando 10 dos times foram eliminados, os membros sobreviventes do último se voltaram uns contra os outros, até que só restasse um único campeão. Embora os concorrentes usassem apenas armas de torneio, sem corte, as lutas foram árduas e sangrentas para o deleite da multidão. 2 homens morreram e mais de 40 saíram feridos. A rainha Alysanne, prudente, proibira Jon Dark e Tom, o dedilhador, seus favoritos, de participarem. Mas o velho barril de cerveja foi a campo uma vez mais, sob os urros de aprovação da plateia. Quando ele caiu, o povo se voltou para o novo favorito, o escudeiro promovido Sir Harris Hogg, a quem o nome da casa e o elmo em forma de cabeça de porco renderam a alcunha de Harry Presunto. Outros nomes notáveis do combate foram Sir Adam Bullock, vindo de Pedra do Dragão, Sir Boris, Sir Garon e Sir Ronald, irmãos de Rhaegar Baratheon, um cavaleiro andante infame chamado Sir Gaele, o Astuto, e Sir Alastor Raine, campeão das Terras Ocidentais e mestre de armas em Rochedo Casterly. Depois de horas de sangue e atritos, o último homem ainda de pé foi um jovem e robusto cavaleiro das Terras Fluviais, um brutamontes loiro de ombros largos chamados por Lucamore Strong. Pouco após a conclusão do torneio, a rainha Alysanne saiu de Porto Real rumo à Pedra do Dragão para aguardar o nascimento do filho. A perda do príncipe Aegon depois de apenas 3 dias de vida ainda afetava profundamente sua graça. Em vez de se sujeitar aos rigores da viagem ou às demandas da vida da corte, a rainha buscou a tranquilidade na sede ancestral de sua casa, onde teria poucas obrigações. A septãs Edith e Lyra permaneceram ao seu lado junto com uma dúzia de donzelas novas escolhidas dentre 100 que desejavam a distinção de servir como damas de companhia da rainha. Foram agraciadas com essa honra 2 sombrias de Rhaegar Baratheon, além de filhas e irmãs de Lords Arryn, Vance, Rowan, Royce e Dondarrion, e até uma mulher do norte, Mara Manderly, filha do Lord Telmor de Porto Branco. Para alegrar as noites, sua graça levou também seu bobo preferido, o patroa, com suas marionetes. Na corte havia quem visse com receio o desejo da rainha de se recolher em Pedra do Dragão. A ilha era úmida e melancólica nos melhores momentos, e no outono eram comuns ventos e tempestades fortes.
As tragédias recentes serviram para piorar ainda mais a reputação do castelo, e alguns temiam que os fantasmas das amigas envenenadas de Rhaena Targaryen assombrassem seus salões. A rainha Alysanne descartou essas preocupações como tolices. O rei e eu fomos muito felizes em Pedra do Dragão, disse ela aos inseguros. Não consigo pensar em um lugar melhor para o nascimento de nosso filho. Havia outra turnê real prevista para 55 depois da conquista, agora para as terras ocidentais. Tal como quando estava grávida da princesa Daenerys, a rainha se recusou a deixar que o rei cancelasse ou adiasse a viagem e o mandou ir sozinho. Vermitor o levou por Westeros até Dente Dourado, onde o restante de sua comitiva o alcançou. Dali, sua graça visitou Cinza Marca, o Despenhadeiro, Caice, Castamere, Solar Tarbeck, Lannisporto e Rochedo Casterly e Passo de Codorniz. Notória exceção foi Ilhabela. Ao contrário da irmã Rhaena, Jaehaerys Targaryen não era dado a fazer ameaças, mas ele tinha sua própria maneira de expressar desgosto. O rei voltou do oeste uma fase da lua antes da data prevista para o nascimento, para que pudesse estar ao lado da rainha durante o parto. A criança chegou exatamente quando os mestres disseram que viria. Um menino saudável de membros perfeitos, com olhos claros como lilás. Seu cabelo, quando cresceu, era claro também, reluzente como ouro branco, uma cor rara até mesmo na antiga Valíria. Jaehaerys o chamou Aemon. Daenerys vai ficar brava comigo, disse Alysanne ao aproximar o pequeno príncipe do peito. Ela insistiu muito que queria uma irmã. Jaehaerys riu e respondeu: da próxima vez. Nessa noite, por sugestão de Alysanne, ele colocou um ovo de dragão no berço do príncipe. Entusiasmado com a notícia do príncipe Aemon, o povo ocupou aos milhares as ruas em torno da Fortaleza Vermelha, quando Jaehaerys e Alysanne voltaram a Porto Real uma fase de lua depois, na esperança de captar um vislumbre do novo herdeiro do Trono de Ferro. Ouvindo os cantos e vivas do povo, o rei finalmente subiu a ameia sobre o portão principal do castelo e ergueu o menino por cima da cabeça para que todos vissem. Em seguida, dizem que ecoou um rugido tão alto que daria para escutar desde o outro lado do Mar Estreito. Enquanto os 7 reinos comemoravam, o rei foi informado de que sua irmã Rhaena havia sido vista mais uma vez, agora em Pedra Verde, na ancestral sede da casa Estermont, na ilha Estermont, nas águas em torno do Cabo da Fúria. Ali, ela decidiu permanecer algum tempo. A primeira das favoritas de Rhaena, sua prima Larissa Velaryon, se casara com o segundo filho da Estrela da Tarde de Tarte, como podemos lembrar. Embora seu marido estivesse morto, a senhora Larissa lhe gerara uma filha que havia pouco tempo se casara com o idoso Lord Estermont. Em vez de continuar em Tarte ou voltar à deriva Marca, a viúva escolhera ficar com a filha em Pedra Verde após o casamento. Não há dúvidas de que a presença da senhora Larissa atraiu Rhaena Targaryen a Estermont, pois a ilha era especialmente desprovida de qualquer outro encanto, um lugar úmido, frio e pobre. Com a filha desaparecida e as amigas e favoritas mais queridas no túmulo, não surpreende que Rhaena tenha buscado consolo em uma companheira da infância. A rainha teria ficado surpresa e furiosa se soubesse que outra antiga favorita sua estava passando perto dali naquele mesmo momento. Depois de parar em Pentos para se abastecer de suprimentos, Alice Westhill havia navegado com seu caçador do sol até Tyrosh, separada de Estermont apenas pela faixa mais estreita do Mar Estreito. A passagem perigosa pelas águas infestadas de piratas nos degraus a aguardava, e a senhorita Alice estava contratando besteiras e mercenários para garantir a segurança da travessia até o mar aberto, como faziam muitos capitães prudentes. Pelos caprichos dos deuses, no entanto, a rainha Rhaena e sua traidora permaneceram alheias à presença uma da outra, e o caçador do sol passou pelos degraus sem incidentes. Alice Westhill dispensou seus mercenários em Lys, renovando o estoque de água e provisões antes de se dirigir para o oeste e zarpar rumo à Vila Velha. O inverno chegou a Westeros em 56 depois da conquista, e com ele vieram notícias sombrias de Essos. Os homens que o rei Jaehaerys tinha enviado para investigar o grande monstro que andava caçando nas colinas ao norte de Pentos estavam todos mortos. O comandante Sir William, a Vespa, havia contratado um guia em Pentos, um nativo que dizia saber onde o monstro se espreitava. No entanto, ele os levara a uma armadilha, e em algum lugar nas colinas de Veludo de Andalus, Sir William e seus homens foram atacados por bandidos.
Embora eles tivessem oferecido uma resistência digna, os números eram desfavoráveis, e no fim eles foram dominados e mortos. Sir William foi o último a cair, pelo que disseram. Sua cabeça havia sido devolvida para um dos agentes do Lord Rego em Pentos. Não existe monstro algum, concluiu o Septão Bart após ouvir a trágica história. Só homens roubando ovelhas e espalhando constos para afugentar outros homens. Miles Smallwood, a mão do rei, insistiu que o rei deveria castigar Pentos pela ofensa. Mas Jaehaerys não estava disposto a travar uma guerra com uma cidade inteira pelos crimes de alguns bandidos. Então a questão foi abandonada e o destino de Sir William, a Vespa, foi registrado no livro branco da Guarda Real. Para seu lugar, Jaehaerys concedeu um manto branco a Sir Lucamore Strong, o campeão do grande combate corpo a corpo no Fosso dos Dragões. Os agentes do Lord Rego do outro lado do mar logo mandaram mais notícias. Um informe relatava que um dragão estava sendo exibido nas arenas de Astapor, na Baía dos Escravos, uma fera selvagem com asas cortadas que os comerciantes de escravos punham para lutar contra touros, ursos da caverna e bandos de escravos humanos armados com lanças e machados, em meio aos gritos e brados de milhares de pessoas. O Septão Bart rechaçou a notícia imediatamente. Uma serpe, sem sombra de dúvida, declarou ele. É muito comum que as serpes de Sotório sejam confundidas com dragões por homens que nunca viram um dragão na vida. Muito mais interessante para o rei e o conselho era um vasto incêndio que havia se alastrado pelas terras disputadas uma quinzena antes. Espalhadas por ventos fortes e alimentadas pelo mato seco, as labaredas haviam ardido por 3 dias e 3 noites, engolindo meia dúzia de vilarejos e uma companhia livre, os aventureiros, que se viram presos entre as chamas intensas e um exército Tyrosh, comandado pelo Arconte em pessoa. Muitos haviam preferido morrer nas lanças Tyrosh a queimarem vivos. Nenhum homem sobrevivera. A origem do incêndio era um mistério. Um dragão, declarou Sir Miles Smallwood. O que mais poderia ser? Regoldraz não estava convencido. Um raio? Sugeriu ele. Uma fogueira de acampamento? Um bêbado com uma tocha procurando alguma prostituta? O rei concordou. Se isso fosse obra de Balerion, ele certamente teria sido visto. As chamas de Essos não eram nenhuma preocupação para a mulher que se chamava Alice Westhill em Vila Velha. Seus olhos estavam fixos no outro horizonte, nas águas ocidentais açoitadas por tempestades. Seu caçador do sol havia aportado nos últimos dias do outono, mas permanecia atracado enquanto a senhorita Alice procurava uma tripulação para navegá-lo. Ela estava propondo o que apenas alguns dos marujos mais ousados já haviam se atrevido a tentar antes. Navegar para além do pôr do sol em busca de terras inimagináveis, e não queria levar a bordo homens que pudessem fraquejar, amotinar-se e obrigá-la a voltar. Ela procurava homens que partilhassem de seu sonho, e não era fácil encontrar desses, nem mesmo em Vila Velha. Assim como hoje, naquela época, pessoas ignorantes e marinheiros supersticiosos se aferravam à crença de que o mundo era plano e acabava em algum ponto no oeste distante. Algumas pessoas falavam de muralhas de fogo e mares ferventes, outras de neblinas que se estendiam sem fim, e havia ainda os que citassem os portões do próprio inferno. Homens mais sensatos não se deixavam enganar. O sol e a lua eram esféricos, como qualquer um dotado de olhos poderia atestar. A lógica sugeria que o mundo também devia ser uma esfera. E séculos de estudo haviam convencido os arquimestres do conclave de que isso estava acima de qualquer dúvida. Os senhores de dragões da cidade franca de Valíria também haviam acreditado nisso, assim como os sábios de muitas terras distantes, de Kart e Ti e até a ilha de Leng. O mesmo consenso não valia quanto ao tamanho do mundo. Até mesmo os arquimestres da cidadela, essa questão era marcada por profundas divisões. Alguns acreditavam que o mar do Poente era tão vasto que nenhum homem jamais conseguiria transpô-lo. Outros defendiam que ele talvez não fosse mais largo que a faixa do mar do verão entre a Árvore e Grande Morac. Uma distância tremenda, é claro, mas algo que um capitão audacioso poderia navegar com um navio certo. Uma rota ocidental até as sedas e especiarias de Iti e Leng proporcionaria riquezas incalculáveis ao homem que a descobrisse, se a esfera do mundo fosse tão pequena quanto sugeriam esses sábios. Alice Westhill não acreditava que fosse. Os escassos registros por escrito que ela deixou para trás indicam que até mesmo durante a infância, Elissa Farman estava convencida de que o mundo era muito maior e muito mais estranho do que os mestres imaginam.
Não era seu sonho de mercadores. Não era o seu sonho de mercadores de chegar a Utus de Ashrai por uma rota a oeste. Sua visão era mais ousada. Ela acreditava que, entre o Westeros e o litoral oriental de Essos e Utus, existiam outras terras e outros mares esperando para serem descobertos. Outra Essos, outra Sotorius, outra Westeros. Esses sonhos eram cheios de rios intransponíveis e planícies varridas pelo vento e montanhas colossais, cujos ombros tocavam as nuvens, de ilhas verdejantes sob o sol, de feras estranhas que homem algum jamais domara, e frutos curiosos que homem algum jamais provara, de cidades douradas brilhando sob estrelas desconhecidas. Ela não foi a primeira a ter esse sonho. Milhares de anos antes da conquista, quando os reis do inverno ainda governavam o norte, Brandon, o construtor naval, havia formado uma frota inteira de navios para atravessar o Mar do Poente. Ele os liderou para o oeste pessoalmente e nunca mais voltou. Seu filho e herdeiro também, Brandon, ateou fogo aos estaleiros onde eles foram construídos e para sempre se tornou conhecido como Brandon o Incendiário. 1000 anos depois, os Homens de Ferro, que haviam zarpado de Grand Wick, foram desviados pelo vento e deram com um grupo de ilhas pedregosas a 8 dias de viagem a noroeste de qualquer terra conhecida. O capitão erigiu ali uma torre e um farol, assumiu o nome de Farwind e chamou sua sede de Luz Solitária. Seus descendentes ainda residiam lá, agarrados às rochas onde para cada homem havia 50 focas. Até mesmo os outros Homens de Ferro consideravam os Farwind loucos. Alguns os chamavam de Homens-Foca. Brandon, o construtor naval, e os Homens de Ferro depois dele haviam navegado os mares do norte, onde monstruosas lulas gigantes, dragões marinhos e leviatãs grandes como ilhas nadavam por águas frias e cinzentas, e as brumas gélidas ocultavam montanhas flutuantes feitas de gelo. Alice Westhill não pretendia viajar pelo mesmo rumo. Ela levaria seu calçador do sol por uma rota mais ao sul, em busca de águas azuis quentes e dos ventos constantes que ela acreditava que a levariam ao outro lado do Mar do Poente. Mas antes precisava de uma tripulação. Alguns homens riram, enquanto outros a chamaram de louca ou cuspiram insultos em sua cara. Feras estranhas, sim, disse um capitão rival a ela. E é muito provável que você vá acabar na barriga de uma. No entanto, uma porção considerável do ouro que o Senhor do Mar havia pagado por seus ovos de dragão roubados repousava em segurança nos cofres do Banco de Ferro de Bravos. E com o apoio de tamanha riqueza, a senhorita Alice pôde tentar marinheiros com um soldo 3 vezes maiores do que outros capitães conseguiam oferecer. Aos poucos, ela começou a reunir braços dispostos. Inevitavelmente, notícias sobre seus esforços chamaram a atenção do Senhor da Torralta. Eustace e Norman, netos do Lord Donnell e marinheiros de boa reputação, foram enviados para interrogá-la e agrilhoá-la se considerasse imprudente. Porém, ambos se uniram a ela, oferecendo suas próprias embarcações e tripulações para a missão. Depois disso, outros marinheiros se atropelaram para se juntar à tripulação dela. Se os Hightower estavam indo, havia fortunas à vista. O Caçador do Sol saiu de Vila Velha no 23º dia da terceira lua de 56 depois da conquista, partindo pela enseada dos Murmúrios rumo ao mar aberto, acompanhado do Lua de Outono de Sir Norman Hightower e da Sra. Meredith de Sir Eustace Hightower. A saída aconteceu no último minuto, pois notícias de Alice Westhill e sua busca desesperada por uma tripulação finalmente haviam chegado a Porto Real. O rei Jair Haeres desvendou imediatamente a farsa do nome falso da senhorita Elissa e logo enviou corvos ao Lord Donnell em Vila Velha, ordenando que ele apreendesse a mulher e a mandasse para a Fortaleza Vermelha para ser interrogada. Entretanto, os pássaros chegaram tarde demais. Ou talvez, como ainda há quem sugira, Donnell, o moroso, protelou de novo. Para não sofrer a ira do rei, sua senhoria enviou uma dúzia de seus próprios navios mais rápidos em perseguição a Alice Westhill e seus netos. Mas cada um deles voltou ao porto derrotado. O mar é vasto e os navios pequenos, e nenhuma das embarcações do Lord Donnell se equiparava à velocidade do Caçador do Sol quando o vento enchia suas velas. Quando a notícia de sua fuga chegou à Fortaleza Vermelha, o rei ponderou longamente se ele mesmo devia perseguir Elissa Farman. Nenhum navio é capaz de viajar tão rápido quanto o voo de um dragão, pensou ele. Talvez Vermithor pudesse ter mais sucessos do que os navios do Lord Hightower. No entanto, a mera noção apavorou a rainha Alysanne.
Ela destacou que nem mesmo dragões são capazes de permanecer no ar para sempre. E os mapas existentes do Mar do Poente não revelavam nenhuma ilha ou rocha para proporcionar descanso. O grande mestre Bennifer e o Septão Bart concordaram, e diante da oposição deles, Sua Graça relutou, mas acabou por descartar a ideia. O 13º dia da quarta lua de 56 depois da conquista amanheceu frio e cinzento, com um vento agressivo soprando do leste. Documentos da corte nos indicam que Jaehaerys I Targaryen tomou o Desijun como um emissário do Banco de Ferro de Bravos que havia chegado para receber o pagamento anual do empréstimo da coroa. Foi uma reunião tensa. Elissa Farman continuava muito presente nos pensamentos do rei, e ele sabia com certeza que seu caçador do sol fora construído em Bravos. Sua Graça exigiu saber se o Banco de Ferro havia financiado a construção do navio e se a instituição tinha algum conhecimento a respeito dos ovos de dragão roubados. O banqueiro, no que lhe tocava, negou tudo. Em outro local, na Fortaleza Vermelha, a rainha Alysanne passava a manhã com os filhos. A princesa Daenerys finalmente havia se afeiçoado ao irmão, mas ainda desejava uma irmãzinha. O Septão Bart estava na biblioteca e o grande mestre Bennifer no viveiro. Do outro lado da cidade, Lord Corbury fazia uma inspeção na caserna leste da patrulha da cidade, enquanto Rego Draz entretinha uma jovem de virtude discutível em sua mansão sob o fosso dos dragões. Todos se lembrariam do que estavam fazendo quando ouviram o toque de um berrante ecoar pelo ar da manhã. O som correu pela minha espinha como uma faca fria, diria a rainha mais tarde, mas eu não saberia dizer porquê. Em uma torre de vigia solitária acima das águas da Baía da Água Negra, um guarda havia captado um vislumbre de asas escuras ao longe e soara o alarme. Ele soprou o berrante de novo quando as asas cresceram, e uma terceira vez, quando viu o dragão claramente, negro diante das nuvens. Balerion havia voltado a Porto Real. Haviam-se passado longos anos desde que o terror negro fora visto pela última vez no céu acima da cidade, e a imagem encheu de terror o coração de muitos porto-raelenses. Incerto se de alguma forma, Maegor ou Cruel havia regressado do túmulo para montá-lo uma vez mais. Infelizmente, a pessoa que se pendurava em seu pescoço não era um rei morto, mas uma criança moribunda. A sombra de Balerion correu pelos pátios e salões da Fortaleza Vermelha quando ele desceu, soprando o ar com suas asas imensas, até pousar no pátio interno diante da Fortaleza de Maegor. Mal ele tocara o solo, a princesa aérea caiu de suas costas. Até mesmo para aqueles que a melhor a conheceram em seus anos na corte, a menina estava quase irreconhecível. Ela se encontrava em tal estado de nudez que não se chegava a fazer mais diferença. Suas roupas, meros trapos em farrapos que se dependuravam de seus braços e pernas. Seu cabelo estava embolado e imundo, seus membros finos como os gravetos. "Por favor", exclamou ela aos cavaleiros e escudeiros e criados que a viram descer. Depois, quando todos correram em sua direção, ela disse: "Eu nunca..." e desfaleceu. Sir Lucamore Strong estava em seu posto na ponte sobre o fosso seco que cercava a fortaleza de Maegor. Afastando os outros curiosos, ele ergueu a princesa nos braços e a levou pelo castelo até o grande Mace Bennifer. Mais tarde ele diria para qualquer um que quisesse escutar que a menina estava corada e ardendo de febre, a pele tão quente que ele conseguia sentir até mesmo pelas placas esmaltadas de sua armadura. O cavaleiro afirmou que ela tinha também sangue nos olhos e que havia alguma coisa dentro dela, alguma coisa que se mexia e a fazia tremer e se debater nos meus braços. Porém, ele não falou isso por muito tempo. No dia seguinte, o rei Jaehaerys mandou buscá-lo e ordenou que ele não comentasse mais sobre a princesa. O rei e a rainha foram chamados imediatamente, mas quando chegaram aos aposentos do mestre, Bennifer lhes negou a entrada. "Vocês não querem vê-la assim", explicou-lhes ele, "e seria uma responsabilidade de minha parte permitir que se aproximassem." Guardas foram posicionados na porta para impedir a entrada dos criados também. Apenas o Septão Bart pôde entrar para ministrar os ritos finais. Bennifer fez o possível pela princesa enferma, dando-lhe leite de papoula e mergulhando-a em uma banheira de gelo para baixar a febre. Mas seus esforços foram em vão. Enquanto centenas de pessoas lotavam o septo da Fortaleza Vermelha para rezar por ela, Jaehaerys e Alysanne guardaram vigília diante da porta do mestre. O sol havia se posto e a hora do morcego se aproximava, quando Bart saiu para anunciar que Aera Targaryen estava morta. A princesa foi entregue às chamas no dia seguinte, ao amanhecer,
o corpo envolto em linho branco fino dos pés à cabeça. Em confidência aos filhos, Lord Henwhite disse que o grande mestre Bennifer, que a havia preparado para a pira funerária, também parecia meio morto. O rei anunciou que sua sobrinha havia sucumbido por uma febre e pediu que o reino rezasse por ela. Porto Real guardou luto por alguns dias antes de a vida retomar o rumo normal, e foi esse o fim da história. Contudo, o mistério perdurou. Até hoje, depois de séculos, ainda não conseguimos nos aproximar da verdade. Mais de 40 homens serviram ao trono de ferro na posição de grande mestre. Seus diários, registros e calendários, suas cartas e memórias são os melhores documentos de que dispomos para os acontecimentos que eles testemunharam, mas nem todos apresentaram o mesmo nível de diligência. Enquanto alguns nos deixaram volumes de cartas cheias de palavras vazias, jamais omitindo o que o rei comeu no jantar, se ele gostou, outros não redigiram mais que meia dúzia de missivas por ano. Nesse aspecto, Bennifer ocupava quase o topo da lista, e suas cartas e memórias nos fornecem registros detalhados de tudo o que ele viu, e fez e presenciou, enquanto permaneceu ao serviço do rei Jair Harris e de seu tio e antecessor Maegor. Contudo, em todos os escritos de Bennifer, não há uma palavra sequer que se trate do retorno de Aérea Targaryen e seu dragão roubado a Porto Real, nem da morte da jovem princesa. Felizmente, o Septão Bart não era tão reticente, e é aos relatos dele que agora devemos recorrer. Bart escreveu: Passaram-se 3 dias desde que a princesa faleceu e não dormi ainda. Não sei se algum dia dormirei de novo. A mãe é misericordiosa, sempre acreditei nisso, e o Pai do Céu julga cada homem com justiça. Mas não houve misericórdia nem justiça no que aconteceu a nossa pobre princesa. Como os deuses poderiam ser tão cegos ou indiferentes para permitir tal horror? Ou é possível que existam outras divindades neste universo, deuses malignos e monstruosos, como os que os sacerdotes de Helor pregam, diante de cuja malícia os reis dos homens e os deuses dos homens nada mais que são que moscas? Não sei, não quero saber. Se com isso eu sou um septão sem fé, então que seja. O grande mestre Bennifer e eu decidimos não contar a ninguém tudo o que vimos e vivemos dentro de seus aposentos, enquanto aquela pobre criança perecia, nem ao rei, nem à rainha, nem à mãe da criança, nem mesmo aos arquimestres da cidadela. Mas as memórias se recusam a me abandonar, então as registrarei aqui. Talvez seja possível que, quando elas forem encontradas e lidas, os homens já tenham adquirido uma compreensão maior de tais males. Contamos ao mundo que a princesa Aérea morreu de febre, e isso é vagamente verdadeiro, mas foi uma febre fatal, tal a qual eu nunca tinha visto antes e espero jamais voltar a ver. A menina estava queimando. Sua pele estava corada, vermelha, e quando coloquei a mão em sua testa para atestar quão quente ela estava, foi como se eu tivesse tocado em uma panela de óleo fervente. Quase não havia carne sobre seus ossos, tal era o estado de esqualidez e fome que ela aparentava. Mas pudemos observar certos inchaços dentro dela, conforme sua pele se inflava e voltava a retrair. Como se... Não como se... Pois esta era a verdade. Havia coisas dentro dela. Coisas vivas se mexendo e retorcendo, talvez procurando alguma forma de sair, e provocando tanta dor à menina que nem o leite de papoula proporcionava trégua. Dissemos ao rei, tal como certamente diremos à mãe dela, que a Aérea nunca falou, mas é mentira. Rezo para que eu não tarde a esquecer alguma das coisas que ela murmurou através de seus lábios rachados e ensanguentados. Não consigo esquecer a frequência com que ela suplicou pela morte. Todas as artes do mestre foram impotentes contra sua febre, se de fato podemos atribuir tal horror a um nome tão comum. A maneira mais simples de dizer é que a coitada estava cozinhando por dentro. Sua pele se escureceu mais e mais e começou a rachar até se tornar algo que lembrava apenas que os 7 me salvem. Torresmo. Finos tentáculos de fumaça emergiram da boca e do nariz, até mesmo, obscenamente, de seus lábios inferiores. A essa altura ela já havia parado de falar, embora as coisas dentro dela continuassem a se mexer. Seus olhos cozinharam dentro do crânio e finalmente estouraram como 2 ovos esquecidos dentro de uma panela de água fervente. Achei que essa foi a visão mais pavorosa que eu jamais contemplaria. Mas logo fui corrigido de tal ideia, pois um horror pior me aguardava. Foi quando Bennifer e eu depositamos a coitada dentro de uma banheira e a cobrimos de gelo. Repito para mim mesmo que o choque dessa imersão parou seu coração imediatamente. Nesse caso,
foi uma misericórdia, pois foi nesse momento que as coisas dentro dela saíram. As coisas. A mãe tem a misericórdia. Não sei como falar delas. Eram minhocas com rostos, cobras com mãos, coisas retorcidas, viscosas, impronunciáveis que pareciam se revolver e pulsar e revirar ao irromper da pele dela. Algumas eram menores que meu dedo mindinho, mas tinham no mínimo o tamanho de meu braço. Ah, o guerreiro me proteja. Os sonhos que elas faziam. Mas elas morreram. Preciso me lembrar disso, me aferrar a isso. O que quer que tenham sido, eram criaturas de calor e fogo, e não. Elas não apreciavam o gelo. Uma após a outra, elas se debateram e reviraram e morreram diante dos meus olhos, graças ao Sete. Não me aventurei a lhes dar nomes. Eram horrores. A primeira parte do relato do Septão Bart termina aqui. Porém, alguns dias mais tarde, ele voltou e continuou. A princesa Aérea se foi, mas não foi esquecida. Os fiéis rezam por sua bela alma todas as manhãs e todas as noites. Do lado de fora dos septos, as mesmas perguntas residem em todos os lábios. A princesa passou mais de um ano desaparecida. Para onde ela teria ido? O que teria acontecido com ela? O que a trouxe de volta? Balerion era um monstro que se acreditava que assolava as colinas de veludo de Ândalos? Suas chamas começaram um incêndio que se alastrou pelas terras disputadas? Teria o terror negro voado até Astapor para ser o dragão na arena? Não, não e não. Essas são fábulas. No entanto, se descartarmos tais distrações, o mistério permanece. Aonde a Aérea Targaryen foi após fugir de Pedra do Dragão? No começo, a rainha Rhaena imaginou que ela teria voado para Porto Real. A princesa nunca escondera sua vontade de voltar à corte. Quando essa hipótese foi refutada, Rhaena considerou em seguida Ilha Bela e Vila Velha. Ambas faziam certo sentido, mas a Aérea não se encontrava em nenhum dos dois lugares, nem em algum ponto de Westeros. Outras pessoas, incluindo a rainha e eu, deduziram a partir disso que a princesa havia voado para o leste, não para o oeste, e que estaria em algum lugar de Essos. Era possível que a menina tivesse acreditado que as cidades livres estariam longe do alcance de sua mãe, e a rainha Alysanne especialmente parecia convencida de que a Aérea estava fugindo tanto da mãe quanto de Pedra do Dragão. Contudo, os agentes informantes do Lord Rhaegon não encontraram nenhum sinal dela do outro lado do Mar Estreito, nem sequer um vestígio sobre seu dragão. Por quê? Embora eu não possa fornecer prova definitiva, posso sugerir uma resposta. Acredito que todos tenhamos feito a pergunta errada. Ainda faltava bastante para o 13º dia do nome de Aérea Targaryen na manhã em que ela escapuliu do castelo da mãe. Ainda que não desconhecesse dragões, ela nunca havia voado com um antes. E por motivos que talvez jamais compreendamos, ela escolheu Balerion como sua montaria, em vez de qualquer um dos dragões mais jovens e tratáveis que poderia ter adotado. Movida por seus conflitos com a mãe, talvez ela apenas quisesse uma criatura maior e mais temível do que a Dreamfire da rainha Rhaena. Ou tenha sido um desejo de domar o monstro que havia matado seu pai e a dragão dele. Embora a princesa Aérea nunca tenha conhecido o pai, e seja difícil saber quais seriam seus sentimentos a respeito dele e de sua morte. Quaisquer que tenham sido seus motivos, a escolha foi feita. A princesa talvez tivesse mesmo pretendido voar até Porto Real, tal como sua mãe havia desconfiado. Ou tivesse pensado em ir até a irmã gêmea em Vila Velha, ou em procurar a senhora Elissa Farman, que prometera levá-la em suas aventuras. Quaisquer que tenham sido seus planos, não eram importantes. Uma coisa é saltar sobre um dragão, e outra, muito diferente, é dobrá-lo à vontade do domador, especialmente uma criatura tão antiga e feroz quanto o terror negro. Desde o início perguntamos, aonde a Aérea levou Balerion? Devíamos ter perguntado, aonde Balerion levou a Aérea? Só uma resposta faz sentido. O leitor há de se lembrar de que Balerion era o maior e mais velho dos 3 dragões que o rei Aegon e suas irmãs montaram em sua conquista. Vhagar e Meraxes haviam nascido em Pedra do Dragão. Apenas Balerion viera à ilha com Aenar, o exilado, e Daenerys, a sonhadora, o dragão mais jovem dos 5 que eles haviam trazido. Os mais velhos morreram nos anos subsequentes. Mas Balerion sobreviveu, cada vez maior, mais feroz, mais obstinado. Se ignorarmos as histórias acerca de certos feiticeiros e charlatães, com razão, talvez ele seja a única criatura viva no mundo que tenha conhecido Valíria antes da destruição.
E foi até lá que ele levou a pobre e malfadada criança agarrada ao seu dorso. Eu ficaria extremamente surpreso se ela foi por vontade própria, mas a Arya não possuía conhecimento nem força de vontade para fazê-lo voltar. O que a acometeu em Valíria não posso saber. Considerando as condições em que voltou para nós, eu sequer me disponho a contemplar. Os valerianos eram mais do que senhores dos dragões. Eles praticavam magia de sangue e outras artes obscuras, mergulhando a fundo na terra em busca de segredos, que melhor seria que se permanecessem enterrados e distorcendo as carnes de animais e homens para formar quimeras monstruosas e antinaturais. Por esses pecados, a ira dos deuses os arrasou. Valíria é uma terra amaldiçoada, todos sabem, e até mesmo o marinheiro mais audacioso se mantém longe de sua carcaça fumegante. Mas seria um erro acreditar que nada vive ali hoje. As coisas que encontramos dentro de Aérea Targaryen vivem lá hoje, creio eu, assim como outros horrores tais que sequer sou capaz de imaginar. Escrevi aqui extensamente sobre a morte da princesa, mas há algo mais ainda mais assustador, que demanda atenção. Balerion também tinha ferimentos. Aquela criatura monstruosa, o terror negro, o dragão mais temível que jamais voara pelos céus de Westeros, voltou a Porto Real com feridas parcialmente cicatrizadas que ninguém se lembrava de jamais ter visto, e um rasgo de quase 3 metros de comprimento ao longo do lado esquerdo de seu corpo, uma ferida vermelha enorme de onde ainda pingava sangue quente e fumegante. Os senhores de The Westeros são homens orgulhosos, e os septões da fé e os mestres da cidadela são ainda mais orgulhosos a seu próprio modo. Mas ainda há muito acerca da natureza do mundo que não compreendemos e que talvez nunca venhamos a compreender. Talvez isso seja uma bênção. O Pai fez com que o homem fosse curioso, e alguns dizem que é para testar na sua fé. Eu mesmo sou culpado do persistente pecado de, ao me ver diante de uma porta, sentir a necessidade de descobrir o que se encontra do outro lado. Mas é melhor que algumas portas permaneçam fechadas. A Aérea Targaryen passou por uma dessas portas. O relato do Septão Bart termina aqui. Ele nunca mais voltaria a abordar a sina da princesa Aeryn em outros escritos, e até mesmo essas palavras viriam a ser guardadas junto com seus documentos pessoais que permaneceriam ocultos por quase 100 anos. Entretanto, os horrores que ele havia presenciado o afetaram profundamente, estipulando aquela fome de conhecimento que ele chamou de persistente pecado. Foi depois disso que Bart começaria pesquisas e investigações que por fim o levariam a descrever Dragões, Cocatrizes e Serpes, uma história antinatural, um volume que a cidadela condenaria como provocador, mas impreciso, e que Baelor, o abençoado, daria ordem para que fosse proibido e destruído. É provável que Septão Bart tenha tratado suas suspeitas também com o rei. Embora a questão jamais tenha sido apresentada ao pequeno conselho, ainda naquele ano, Jair Harris publicou um decreto real que proibia que qualquer navio suspeito de ter visitado as Ilhas Valerianas ou navegado pelo Mar Fumegante atracasse em qualquer porto ou cais dos 7 reinos. E os súditos do rei também estavam proibidos de visitar Valíria sob pena de morte. Não muito depois de Balerion, vieram os primeiros dragões Targaryen a se abrigar no Fosso dos Dragões. Os longos túneis revestidos de tijolos escavados nas profundezas da colina haviam sido construídos de modo a se assemelhar a cavernas e eram 5 vezes maiores que os covis de pedra do dragão. 3 dragões mais jovens logo se juntaram ao terror negro sob a colina de Rhaenys. Enquanto Vermithor e Asa Prata continuariam na Fortaleza Vermelha, perto de seus mestres. Para garantir que não se repetisse algo como a fuga da princesa Aérea com Balerion, o rei determinou que todos os dragões deveriam ficar sob guarda dia e noite, onde quer que estivessem abrigados. Foi criada uma nova ordem de guardas para esse fim, os Guardiões de Dragão, 77 homens com armaduras negras e reluzentes, cujos elmos eram decorados com uma fileira de escamas de dragão no topo, que desciam cada vez menores pela parte de trás. Pouco há que se dizer da volta de Rhaena Targaryen de Estermont após a morte da filha. Quando o corvo alcançou sua graça em Pedra Verde, a princesa já estava morta e queimada. Apenas cinzas e ossos restavam para sua mãe quando Dreamfire a levou até a Fortaleza Vermelha. Parece que estou condenada sempre a chegar tarde demais, disse ela. Quando o rei ofereceu sepultar as cinzas em Pedra do Dragão, ao lado das do rei Aegon e dos outros mortos da casa Targaryen, Rhaena recusou. Ela odiava a Pedra do Dragão, lembrou sua graça. Ela queria voar. E após dizer isso, ela levou as cinzas da menina ao céu como Dreamfire e as dispersou pelo vento.
Foi um período melancólico. Jaehaerys disse à irmã que Pedra do Dragão ainda era sua, caso ela quisesse. Mas Rhaena também recusou. Não há mais nada para mim além de dor e fantasmas. Quando Alysanne perguntou se ela voltaria à Pedra Verde, Rhaena balançou a cabeça. Ali também tem um fantasma. E um fantasma mais gentil, mas não menos triste. O rei sugeriu que ela ficasse com eles na corte, chegando até a oferecer um posto em seu pequeno conselho. Isso fez sua irmã rir. Ah, irmão tão gentil, receio que você não gostaria de nenhum conselho que eu pudesse dar. Então a rainha Alysanne pegou a mão da irmã e disse: Você ainda é uma mulher jovem, se quiser, podemos encontrar algum senhor bondoso e gentil que teria tanto afeto por você quanto nós. Você poderia ter mais filhos. Isso só serviu para produzir um esgar nos lábios de Rhaena. Ela recolheu a mão com rispidez e respondeu: Meu último marido eu dei de comer a minha dragão. Se você me fizer casar com outro, talvez eu mesmo o coma. O lugar onde o rei Jaehaerys acabou por estabelecer a irmã Rhaena talvez fosse o mais improvável de todos. Harrenhal. Jordan Towers, um dos últimos senhores a permanecer leal a Maegor o Cruel, havia morrido de congestão do peito, e a vasta ruína de Harren o Negro fora transmitida a seu último filho sobrevivente, batizado em homenagem ao falecido rei. Como todos os irmãos mais velhos dele haviam morrido nas guerras do rei Maegor, Maegor Towers era o último de sua linhagem, um homem enfermiço e pobre. No castelo construído para abrigar milhares de pessoas, Towers morava sozinho com apenas um cozinheiro e 3 homens de armas idosos. O castelo tem 5 torres colossais, destacou o rei, e o rapaz Tower ocupa parte de uma. Você pode ficar com as outras 4. Harren achou graça. Uma basta, com certeza. Meu séquito é menor do que o dele. Quando Alysanne lhe lembrou que também se dizia que Harrenhal possuía fantasmas, Harren encolheu os ombros. Não são meus fantasmas, não vão me incomodar. E assim foi que Rhaena Targaryen, filha de um rei, esposa de 2, irmã de um terceiro, passou os últimos anos de sua vida na torre que recebeu o pertinente nome de Torre da Viúva de Harrenhal, enquanto do outro lado do pátio do castelo, um jovem enfermiço com o mesmo nome do rei que matara o pai das filhas dela, mantinha seu próprio séquito na Torre do Terror. Curiosamente, ao que consta, com o tempo, Rhaena e Maegor Towers vieram a forjar uma espécie de amizade. Quando ele morreu em 61 depois da conquista, Rhaena incorporou seus criados e os manteve até sua própria morte. Rhaena Targaryen morreu em 73 depois da conquista, aos 50 anos. Após a morte de sua filha Aérea, ela nunca mais voltou a Porto Real ou a Pedra do Dragão, nem desempenhou qualquer função na administração do reino. Embora tenha voado até Vila Velha uma vez por ano para visitar sua outra filha Rhaella, uma septã do septo estrelado. Seus cabelos de ouro e prata ficaram brancos perto do fim, e o povo das terras fluviais a temia como se fosse uma bruxa. Naqueles anos, viajantes que aparecessem diante dos portões de Harrenhal na esperança de conseguir alguma hospitalidade, recebiam pão e sal e o privilégio de se abrigar por uma noite, mas não a honra da companhia da rainha. Os que tinham sorte diziam ter captado um vislumbre dela nas ameias do castelo, ou visto quando ela chegava ou saía com seu dragão, pois Rhaena continuou voando como Dreamfire até o fim, tal como voara no começo. Quando ela morreu, o rei Jaehaerys determinou que fosse queimada em Harrenhal e que suas cinzas fossem sepultadas ali. Meu irmão Aegon morreu pelas mãos do nosso tio na batalha sob o olho de Deus, disse sua graça diante da pira funerária. A esposa dele, minha irmã Rhaena, não foi à batalha com ele, mas também morreu naquele dia. Com a morte de Rhaena, Jaehaerys concedeu Harrenhal e todas as terras e rendimentos a Sir Bywin Strong, irmão de Sir Lucamar Strong da Guarda Real, e também um renomado cavaleiro. Contudo, nós nos adiantamos décadas em nossa história, pois o estranho só veio buscar Rhaena Targaryen em 73 depois da conquista, e muito mais aconteceria em Porto Real e nos Sete Reinos de Westeros antes disso, para o bem e para o mal. Em 57 depois da conquista, Jaehaerys e sua rainha tiveram causa de júbilo mais uma vez, quando os deuses o abençoaram com mais um filho. Balon foi o nome que recebeu em homenagem a um dos senhores Targaryen que haviam regido a Pedra do Dragão antes da conquista. Também ele um segundo filho. Ainda menor que o irmão Aemon ao nascer, o novo bebê era mais barulhento e esfomeado, e suas amas de leite reclamavam que ele nunca tinham visto uma criança sugar com tanta força.
Apenas 2 dias antes dele nascer, os corvos brancos haviam voado da cidadela para anunciar a chegada da primavera. Então Balon foi chamado imediatamente de Príncipe da Primavera. O príncipe Aemon tinha 2 anos quando seu irmão nasceu, e a princesa Daenerys 4. Os dois eram muito diferentes. A princesa era uma criança animada e risonha que passava dias e noites correndo pela Fortaleza Vermelha, voando para todo canto em um dragão de cabo de vassoura que tinha se tornado seu brinquedo preferido. Suja de lama e mato, ela era um suplício tanto para a mãe quanto para as criadas, pois elas viviam perdendo-a de vista. O príncipe Aemon, por sua vez, era um menino muito sério, cauteloso, atento e obediente. Embora ainda não soubesse ler, adorava que lessem para ele, e a rainha Alysanne, rindo, costumava dizer que as primeiras palavras dele tinham sido "por quê?". Conforme as crianças cresciam, o grande mestre Bennifer as observava atentamente. As feridas causadas pela inimizade entre os filhos do conquistador, Aenys e Maegor, continuavam vívidas na mente de muitos dos senhores mais velhos. E Bennifer receava que os 2 meninos pudessem também se voltar um contra o outro e banhar o reino em sangue. Eles não precisavam ter se preocupado. Salvo os gêmeos, talvez não havia irmãos mais próximos que os filhos de Jaehaerys Targaryen. Desde que tinha idade para andar, Balon seguia o irmão Aemon por todas as partes e tentava ao máximo imitá-lo em tudo. Quando Aemon recebeu sua primeira espada de madeira para começar o treinamento nas armas, Balon foi considerado jovem demais para participar também, mas isso não o impediu. Ele fez sua própria espada com um graveto e correu para o pátio mesmo assim para começar a atacar o irmão, restando ao impotente mestre de armas dar gargalhadas. Desde então, Balon ia para todos os lados com seu graveto e espada, inclusive para a cama, para o desespero da mãe e das criadas. Bennifer observou que, a princípio, o príncipe Aemon era tímido perto dos dragões. Mas não Balon, que supostamente teria batido no focinho de Balerion quando entrou no fosso dos dragões pela primeira vez. "Aquele ali é valente ou maluco", comentou o velho Sam Amargo, e a partir daquele dia, o príncipe da primavera se tornou conhecido também como Balon o Valente. Os jovens príncipes amavam loucamente a irmã, qualquer um podia ver, e Daenerys adorava os meninos, especialmente lhes dar ordens. Entretanto, o grande mestre Bennifer reparou em algo a mais. Jaehaerys tinha um intenso amor por todos os 3 filhos, mas desde o instante em que Aemon nasceu, o rei começou a se referir a ele como seu herdeiro, para o descontentamento da rainha Alysanne. "Daenerys é mais velha", dizia ela sua graça. "É a primeira na linha de sucessão. Devia ser ela a rainha." O rei nunca discordava, salvo para dizer: "Ela será a rainha quando ela e Aemon se casarem. Eles vão governar juntos, como nós dois." Mas Bennifer registrou em suas cartas que a rainha não ficou totalmente satisfeita com as palavras do rei. Voltando mais uma vez a 57 depois da conquista, esse foi o ano também em que Jaehaerys dispensou o Lord Myles Smallwood do posto de mão do rei. Embora não houvessem dúvidas quanto à sua lealdade e suas boas intenções, o senhor se revelara inadequado para o pequeno conselho. Como ele mesmo viria a dizer, fui feito para me sentar em um cavalo, não em uma almofada. Sua graça, um rei mais velho e sábio, disse então ao conselho que não pretendia desperdiçar uma quinzena analisando dezenas de nomes. Dessa vez, ele teria a mão que queria: o Septão Bart. Quando Lord Corbury lembrou ao rei a ascendência popular de Bart, Jaehaerys ignorou as ressalvas. Se o pai dele marretava espadas e ferrava cavalos, que seja. Um cavaleiro precisa de espada, um cavalo precisa de ferraduras, e eu preciso de Bart. Dias após a nomeação, a nova mão do rei zarpou para Bravos a fim de conferenciar com o Senhor do Mar e o Banco de Ferro. Ele foi acompanhado de Sir Giles Morrigan e 6 guardas, mas apenas o Septão Bart participou das conversas. O propósito de sua missão era sério: guerra ou paz. Como disse Bart ao Senhor do Mar, o rei Jaehaerys nutria grande admiração pela cidade de Bravos. Fora por esse motivo que sua graça não havia ido em pessoa ciente do passado infeliz da cidade livre com Valíria e seus senhores dos dragões. Contudo, se a mão não pudesse resolver a questão pendente de forma amigável, o rei seria obrigado a vir pessoalmente com Vermitor para o que Bart descreveu como discussões vigorosas. Quando o Senhor do Mar perguntou qual seria essa questão pendente, o Septão lhe deu um sorriso triste e respondeu: "É assim que vamos proceder? Estamos falando de 3 ovos. Preciso dizer mais?" "Não admito nada", disse o Senhor do Mar. "Porém, se eu estivesse de posse desses ovos, seria apenas porque os comprei.
de uma ladra. Como provar isso? Essa ladra foi capturada, julgada, condenada? Bravos é uma cidade de leis. Quem é o legítimo proprietário desses ovos? É possível apresentar prova de posse? Sua graça pode mostrar prova de dragões. Com isso o senhor do mar riu. A ameaça velada. Seu rei é muito habilidoso nisso. Mais forte que o pai, mais sutil que o tio. Sim, eu sei o que Jair Aeres poderia fazer conosco se quisesse. Bravosisto tem boa memória, e nós nos lembramos dos senhores dos dragões antigamente. Contudo, existem certas coisas que poderiam fazer com seu rei também. Devo listá-las? Ou você prefere uma ameaça velada? Como bem lhe aprouver. Como queira. Seu rei pode transformar minha cidade em cinzas, não duvido. Dezenas de milhares morreriam com as chamas dos dragões. Homens, mulheres e crianças. Não tenho o poder de infligir tamanha destruição em Westeros. Quaisquer mercenários que eu contratasse fugiriam diante de seus cavaleiros. Minhas frotas poderiam varrer suas do mar por um tempo, mas meus navios são feitos de madeira e madeira queima. No entanto, aqui nesta cidade existe certa guilda, digamos assim, cujos integrantes são muito competentes em sua profissão. Eles não poderiam destruir Porto Real, nem encher suas ruas de cadáveres. Mas poderiam matar alguns seletos. Sua graça tem a proteção da guarda real dia e noite. Cavaleiro, sim. Tal como o homem que o aguarda lá fora. Se é que ele continua aguardando. O que você diria se eu lhe falasse que Sr. Giles já está morto? Quando o Septão Bart começou a se levantar, o Senhor do Mar gesticulou para que ele se sentasse de novo. Não, por favor, não precisa sair correndo. E eu disse, e se? Cheguei a considerar, como eu disse, eles são muito habilidosos. No entanto, se eu tivesse feito isso, você talvez reagisse de forma insensata, e muitas outras pessoas boas morreriam. Não é o que desejo, ameaças me incomodam. Os Westeroses podem ser guerreiros, mas nós, Bravosis, somos negociantes. Vamos negociar. O Septão Bart voltou a se sentar. O que você oferece? Não tenho esses ovos, claro, disse o Senhor do Mar. Mas você não pode provar o contrário. Contudo, se eu tivesse... Bom, enquanto não chocarem, eles não passam de pedras. Seu rei me privaria de 3 pedras bonitas? Agora, se eu tivesse 3 galinhas, sua preocupação seria compreensível. Mas eu realmente admiro seu Jair Aeres. Ele é muito melhor que o tio, e Bravos não gostaria de vê-lo tão infeliz. Então, em vez de pedras, permita-me oferecer ouro. E assim começou a verdadeira negociação. Até hoje, há ainda aqueles que insistem que o Senhor do Mar fez o Septão Bart de tolo, que mentiu, enganou e humilhou a mão. Esses destacam o fato de que ele voltou a Porto Real sem um único ovo de dragão, o que é verdade. No entanto, o que ele trouxe de volta não tinha valor insignificante. A pedido do Senhor do Mar, o Banco de Ferro de Bravos perdoou todo o restante do empréstimo que fora concedido ao Trono de Ferro. De repente, a dívida da coroa fora reduzida à metade. E tudo em troca de três pedras, disse Bart ao rei. É bom o Senhor do Mar torcer para que elas continuem sendo pedras, disse Jaehaerys. Se eu ouvir sequer um suspiro de galinhas, o palácio dele vai ser o primeiro a arder. O acordo com o Banco de Ferro produziria um grande impacto para todos os povos do reino nos anos e nas décadas seguintes, embora a dimensão total não fosse clara de imediato. Regodraz, o astuto mestre da moeda do rei, se debruçou cuidadosamente sobre as dívidas e receitas da coroa após a volta do Septão Bart e concluiu que o dinheiro que antes teria sido enviado a Bravos poderia ser aplicado com segurança em um projeto que o rei havia há muito desejava realizar, mais aprimoramentos em Porto Real. Jair Aeres havia largado e aplanado as ruas da cidade e se instalara calçamento onde antes havia só lama. Mas ainda restava muito a fazer. Porto Real, nas circunstâncias da época, não se comparava a Vila Velha, nem sequer a Lannisporto, e muito menos às esplêndidas cidades livres do outro lado do Mar Estreito. O rei estava determinado a mudar isso. Portanto, ele desenvolveu planos para escoadouros e uma rede de esgoto para levar os dejetos da cidade sob as ruas até o rio. O Septão Bart chamou a atenção do rei para um problema ainda mais urgente. Na opinião de muitas pessoas, a água potável de Porto Real só servia para cavalos e porcos.
A água do rio era lamacenta e a nova rede de esgotos do rei em breve pioraria a situação. As águas da Baía da Água Negra eram salobras na melhor das hipóteses e salgadas na pior. Enquanto o rei, a corte e a aristocracia da cidade bebiam cerveja, hidromel e vinho, para os pobres geralmente as únicas opções eram essas águas imundas. Para resolver o problema, Bart sugeriu cavar poços, alguns dentro dos limites da cidade e outros ao norte, do outro lado das muralhas. Uma série de canos de barro envernizado e túneis levariam água limpa para a cidade, onde ela seria armazenada em 4 cisternas imensas e disponibilizadas para o povo em fontes públicas instaladas em certas praças e encruzilhadas. Os planos de Bart eram caros, sem dúvida, e Regudraz e o rei Jair Haeris não queriam arcar com os custos. Até que a rainha Alicene serviu a cada um deles um copo de água do rio na reunião seguinte do conselho e os desafiou a bebê-la. A água não foi bebida, mas os poços e canos foram aprovados rapidamente. A construção levaria mais de 12 anos, mas no fim, as fontes da rainha forneceriam água limpa a muitas gerações de porto-realenses. Haviam-se passado alguns anos desde a última turnê do rei, então foi planejada para 58 depois da conquista, a primeira visita de Haeris e Alicene a Winterfell e ao norte. Os dragões deles os acompanhariam, claro, mas, para além do gargalo, as distâncias eram vastas e as estradas ruins, e o rei estava cansado de voar à frente do cortejo e ter que esperar até o alcançarem. Desta vez, ele determinou que sua guarda real, os criados e os conselheiros iriam na frente, a fim de preparar tudo para sua chegada. E assim foi que 3 navios zarparam de Porto Real rumo a Porto Branco, onde ele e a rainha fariam a primeira parada. Contudo, os deuses e as cidades livres tinham outros planos. Enquanto as embarcações do rei navegavam rumo ao norte, emissários de Pentos e Tyrosh fizeram uma visita à sua graça na Fortaleza Vermelha. Fazia 3 anos que as duas cidades estavam em guerra e agora elas desejavam a paz, mas não conseguiam chegar a um acordo quanto ao local de encontro para tratar das condições. O conflito causara sérios problemas no comércio no Mar Estreito, a tal ponto de que o rei Jair Haeris oferecera às duas cidades ajuda para cessar as hostilidades. Após longa discussão, o arconte de Tyrosh e o príncipe de Pentos aceitaram se encontrar em Porto Real para resolver suas diferenças, desde que Jair Haeris atuasse como mediador e garantisse os termos de qualquer tratado que fosse firmado. Era uma proposta que o rei e o conselho acreditavam que não podia ser recusada, mas isso significaria que a turnê prevista de Sua Graça ao Norte teria que ser adiada, e havia receios de que o senhor de Winterfell, notoriamente melindroso, fosse se sentir ofendido. A rainha Alicene deu a solução. Ela iria na frente, conforme planejado, sozinha, enquanto o rei recebia o príncipe e o arconte. Jair Haeris poderia se juntar a ela em Winterfell assim que fosse alcançada a paz. E assim se determinou. As viagens da rainha Alicene começaram na cidade de Porto Branco, onde dezenas de milhares de nortenhos saíram para recebê-la com vivas e fitar Asa Prata com admiração e um toque de terror. Era a primeira vez que qualquer um ali via um dragão. O tamanho da multidão foi uma surpresa até para o senhor de Porto Branco. Eu não sabia que o povo da cidade era tão grande, teria dito Theomore Manderly. De onde veio todo mundo? Os Manderly eram um caso especial entre as grandes casas do norte. Tendo suas origens na Campina séculos antes, eles haviam se refugiado perto da foz do Faca Branca quando os rivais os expulsaram de suas terras férteis à margem do Vago. Embora extremamente leais aos Starks de Winterfell, eles tinham trazido do sul seus próprios deuses e ainda adoravam os Sete e mantinham as tradições da cavalaria. Alicene Targaryen, sempre interessada em estreitar os laços entre os 7 reinos, viu uma oportunidade na família notoriamente grande de Lord Theomore e logo tratou de organizar uniões. Quando ele deixou a cidade, 2 de suas damas de companhia já estavam comprometidas aos filhos mais jovens de sua senhoria e uma terceira a um sobrinho. Enquanto isso, a filha mais velha dele e 3 sobrinhas haviam se juntado à comitiva da rainha com planos de viajar com ela ao sul e ali serem oferecidas a senhores e cavaleiros adequados da corte do rei. Lord Manderly esbanjou atenções à rainha. No banquete de boas-vindas foi assado um auroch inteiro, e Jessamine, filha de sua senhoria,
cuidou de servir a rainha à mesa, enchendo seu copo com uma cerveja forte local, que sua graça declarou ser melhor do que qualquer vinho que ela já havia experimentado. Manderley também organizou um pequeno torneio em homenagem à rainha para exibir as habilidades de seus cavaleiros. Um dos lutadores, ainda que não fosse cavaleiro, se revelou ser uma mulher. Uma menina selvagem que fora capturada por patrulheiros ao norte da muralha e adotada por um dos cavaleiros a serviço do Lord Manderley. Satisfeito com a ousadia da menina, Alysanne chamou seu próprio escudo juramentado, John Kildare, e a selvagem e a sombra escarlate duelaram lança contra a espada, enquanto os homens do norte davam bravos de aprovação. Alguns dias depois, a rainha realizou uma audiência de mulheres no salão do próprio Lord Manderley, algo até então inédito no norte, e mais de 200 mulheres e meninas se reuniram para expressar suas opiniões, queixas e preocupações de sua graça. Depois de sair de Porto Branco, a comitiva da rainha navegou até Corredeiras do Faca Branca, e dali seguiu por terra até Winterfell, enquanto a própria Alysanne voava na frente com asa prata. As calorosas boas-vindas que tiveram em Porto Branco não seriam reproduzidas na ancestral sede dos Reis do Norte, onde Alaric Stark e seus filhos foram os únicos a sair para recebê-la quando sua dragão pousou diante dos portões do castelo. O Lord Alaric tinha uma reputação rigorosa. Diziam as pessoas que ele era um homem duro, sério e inclemente. Mão fechada quase ao ponto da sovinice, sem senso de humor, sem alegria, frio. Até mesmo Theodore Manderley, seu vassalo, não discordara. Stark era muito respeitado no norte, disse ele, mas não era amado. O bobo do Lord Manderley expressara de outra forma. Eu acho que o Lord Alaric não alivia as tripas desde que tinha 12 anos. A recepção dela em Winterfell não fez nada para dissipar os receios da rainha quanto ao que ela poderia esperar da casa Stark. Antes mesmo de desmontar para se ajoelhar, o Lord Alaric lançou um olhar torto para as roupas de sua graça e disse: Espero que você tenha trazido algo mais quente que isso. Ele então declarou que não queria a dragão dentro de suas muralhas. Não vi Harrenhal, mas sei o que aconteceu lá. Os cavaleiros e a senhora seriam recebidos quando chegassem, e o rei também, se ele conseguir achar o caminho. Mas eles não deviam estender a visita. Aqui ao norte o inverno está chegando. Não podemos alimentar 1000 homens por muito tempo. Quando a rainha assegurou que haveria apenas 1/10 dessa quantidade, Lord Alaric grunhiu e respondeu: Que bom. Menos seria ainda melhor ainda. Confirmando os receios, ele estava nitidamente satisfeito com o fato de o rei Jaehaerys não ter se dignado a acompanhá-la e confessou não saber ao certo como entreter uma rainha. Se você espera bailes e mascaradas e danças, veio ao lugar errado. O Lord Alaric havia perdido a esposa 3 anos antes. Quando a rainha disse lamentar nunca ter tido o prazer de conhecer a Sra. Stark, o nortenho disse: Ela era uma Mormont da Ilha dos Ursos, e nada que você consideraria uma senhora, mas enfrentou uma matilha de lobos com um machado, matou 2 e costurou um manto com as peles. Ela também me deu 2 filhos fortes e uma filha tão formosa quanto qualquer uma de suas sulistas. Quando sua graça sugeriu que seria um prazer ajudar a organizar uniões entre os filhos dele e filha de senhores grandes do sul, Lord Stark respondeu com uma brusca recusa. Nós adoramos os velhos deuses do norte, disse-lhe a rainha. Quando meus garotos desposarem uma mulher, eles se casarão diante de uma árvore coração, não em um septo sulista. Entretanto, Alysanne Targaryen não se rendia com facilidade. Os senhores do sul também celebravam os velhos deuses, além dos novos, explicou ela ao Lord Alaric. Quase todos os castelos que ela conhecia tinham tanto um bosque sagrado quanto um septo, e ainda existiam algumas casas que nunca haviam aceitado o Stet, tal como os nortenhos, incluindo principalmente os Blackwood das terras fluviais, e talvez tivesse mais uma dúzia de outras. Até mesmo um homem sério e rígido como Alaric Stark se viu sem forças diante da simpatia obstinada da rainha Alysanne. Ele concedeu que pensaria no que ela dissera e discutiria a questão com os filhos. Quanto mais a rainha ficava lá, mais o Lord Alaric se afeiçoava a ela, e com o tempo, Alysanne veio a perceber que nem tudo do que se falava a seu respeito era verdade. Ele era cuidadoso com o dinheiro, mas não sovina. Não era desprovido de humor em absoluto, mas seu humor era afiado, cortante como uma faca. Aparentemente, seus filhos, a filha e o povo de Winterfell o amavam bastante. Quando o gelo inicial se desfez,
Sua senhoria levou a rainha para caçar alces e javalis selvagens na mata de lobos. Mostrou-lhe os ossos de um gigante e permitiu que ela explorasse à vontade a modesta biblioteca de seu castelo. Ele aceitou inclusive se aproximar de Asa Prata, ainda que com cautela. As mulheres de Winterfell também sucumbiram ao encanto da rainha, conforme a conheceram melhor. Sua graça se afeiçoou especialmente a Alarra, a filha do Lord Alaric. Quando o resto da comitiva da rainha enfim chegou aos portões do castelo, depois de penar em brejos, em trilhas e nevascas de verão, a carne e o hidromel correram livremente, apesar da ausência do rei. Enquanto isso, a situação não andava tão bem em Porto Real. As discussões de paz se arrastaram por muito mais tempo que o previsto, pois a animosidade entre as duas cidades livres era muito mais arraigada do que Jair Aerys imaginava. Quando Sua Graça tentou alcançar um equilíbrio, cada um dos lados o acusou de favorecer ao outro. Enquanto o príncipe e o arconte barganhavam, começaram a ocorrer brigas entre os homens deles pela cidade, em estalagens, bordéis e tabernas. Um guarda pentochi foi atacado e morto, e 3 noites depois, a galera do próprio arconte foi incendiada no porto. A viagem do rei foi adiada e adiada. No norte, a rainha Alysanne se cansou de esperar e decidiu sair de Winterfell por um tempo e visitar os homens da Patrulha da Noite em Castelo Negro. A distância não era insignificante, nem mesmo voando. Sua Graça pousou na última lareira e em algumas fortificações menores ao longo do caminho para a surpresa e alegria de seus senhores, enquanto uma porção de sua comitiva corria atrás dela. O restante permaneceu em Winterfell. Mais tarde, Sua Graça diria ao rei que seu primeiro contato com a muralha vista do alto foi de tirar o fôlego. Houve certo receio quanto à recepção que a rainha teria em Castelo Negro, visto que muitos dos irmãos negros haviam sido pobres irmãos ou filhos do guerreiro antes da dissolução das duas ordens. Mas o Sr. Stark enviou corvos com antecedência para avisá-los de sua ida, e o Sr. Comandante da Patrulha da Noite, Lothar Burley, reuniu 800 de seus melhores homens para recebê-la. Naquela noite, os irmãos negros ofereceram à rainha um banquete de carne de mamute, hidromel e cerveja escura. Ao amanhecer do dia seguinte, Lord Burley levou Sua Graça ao topo da muralha. Aqui termina o mundo, disse ele, indicando a vastidão verde da floresta assombrada do outro lado. Burley se desculpou pela qualidade da comida e da bebida oferecidas à rainha e das acomodações rústicas em Castelo Negro. Fazemos o possível, majestade, explicou o senhor comandante. Mas nossas camas são duras, nossos salões são frios e nossa comida é nutritiva, concluiu a rainha. E isso é tudo o que peço. Ficarei feliz de comer o mesmo que vocês. Os homens da Patrulha da Noite ficaram tão fascinados pela dragão da rainha quanto o povo de Porto Branco, embora a rainha mesmo tenha observado que Asa Prata não gosta dessa muralha. Mesmo que fosse verão e a muralha chorasse, o frio do gelo ainda se fazia sentir sempre que o vento soprava, e a cada rajada o dragão sibilava e mordia o ar. 3 vezes voei com Asa Prata muito acima de Castelo Negro, e 3 vezes tentei levá-la para o norte além da muralha, escreveu Alysanne para Jair Aerys. Mas em todas ela se virou para o sul de novo e se negou a ir. Ela nunca se negara a me levar aonde eu queria ir. Dei risada quando voltei a descer para que os irmãos negros não percebessem que havia algo errado, mas aquilo me perturbou na ocasião e ainda me perturba. Em Castelo Negro, a rainha viu os selvagens pela primeira vez. Um bando tinha sido capturado não muito tempo antes, tentando escalar a muralha, e uma dúzia de sobreviventes maltrapilhos da luta havia sido preso em jaulas para que ela inspecionasse. Quando Sua Graça perguntou o que seria feito deles, informaram que eles perderiam as orelhas antes de serem soltos ao norte da muralha. Todos, menos aqueles 3, disse seu comandante, apontando para 3 prisioneiros que já haviam perdido as orelhas. Aqueles 3 vão perder a cabeça. Eles já foram pegos uma vez. Se os outros forem sensatos, explicou ele, a rainha, aprenderiam a lição com a perda das orelhas e continuariam do seu lado da muralha. Mas a maioria não aprende, acrescentou ele. 3 dos irmãos tinham sido cantores antes de tomar o negro, e eles se revezaram tocando para Sua Graça à noite, deleitando-a com baladas, hinos marciais e desbocadas canções de caserna. O próprio senhor comandante Burley levou a rainha para a floresta assombrada, escoltados por 100 patrulheiros a cavalo. Quando Alysanne expressou sua vontade de ver alguns dos outros fortes ao longo da muralha, o primeiro patrulheiro Benton Glover a conduziu a leste sobre a muralha, passando pelo Portão da Neve, até Forte Noite, onde eles desceram e passaram a noite.
O trajeto, a rainha considerou uma viagem uma das mais estarrecedoras que já fizera. Tão estimulante quanto fria, e o vento lá em cima soprava com tanta força que era um medo meu que ele estivesse a ponto de nos jogar para fora da muralha. Quanto à forte noite, ela achou sombrio e sinistro. É tão imenso que os homens parecem pequenos dentro dele como ratos em um salão arruinado, revelou ela a Jaehaerys. E há uma escuridão lá, um sabor no ar. Fiquei feliz de sair daquele lugar. Não se pense que os dias e a noite da rainha em Castelo Negro foram ocupados totalmente com tais atividades ociosas. Como lembrou ao Lord Burleigh, ela estava lá em nome do Trono de Ferro, e muitas tardes foram passadas com ele e seus oficiais para tratar dos selvagens, da muralha e das necessidades da patrulha. Acima de tudo, uma rainha precisa saber escutar, dizia Alysanne Targaryen com frequência. Em Castelo Negro, ela deu prova dessas palavras. Escutou, ouviu e conquistou a eterna devoção dos homens da Patrulha da Noite por meio de suas ações. Ao Lord Burleigh, ela explicou que compreendia a necessidade de um castelo entre Portão da Neve e Marcagelo, mas Forte Noite estava se desintegrando, grande demais, e certamente era desastroso no calor. A patrulha precisava abandoná-lo, disse ela, e construir um castelo menor, mais ao leste. Lord Burleigh não podia discordar, mas a Patrulha da Noite não dispunha de fundos para construir castelos novos, explicou ele. Alysanne havia previsto essa objeção. Ela respondeu ao senhor comandante que pagaria pessoalmente pelo castelo e ofereceu suas joias para cobrir o custo. Tenho muitas joias, disse ela. O castelo novo levaria 8 anos para ser construído e receberia o nome de Lago Profundo. Do lado de fora do salão principal, até hoje existe uma estátua de Alysanne Targaryen. Forte Noite foi abandonado antes mesmo da conclusão do Lago Profundo, tal como a rainha desejara. Também em sua homenagem, o senhor comandante Burleigh rebatizou o castelo Portão da Neve como Portão da Rainha. Portão da Rainha. A rainha Alysanne também queria ouvir as mulheres do norte. Quando o Lord Burleigh explicou que não havia mulheres na patrulha, ela persistiu até, com grande relutância, ele dar ordem para levarem-na até um vilarejo ao sul da muralha que os irmãos negros chamavam de Vila Topeira. Ela encontraria mulheres ali, explicou sua senhoria, embora fossem, em sua maioria, prostitutas. Os homens da Patrulha da Noite não tinham esposas, explicou ele, mas continuavam sendo homens, e alguns tinham certas necessidades. A rainha Alysanne disse que não se importava, e foi assim que ela realizou sua audiência de mulheres em meio a prostitutas e meretrizes de Vila Topeira. E ali escutou certos relatos que mudariam para sempre os 7 reinos. Em Porto Real, o Arconte de Tyrosh, o príncipe de Pentos e Jaehaerys I Targaryen finalmente selaram um tratado de paz eterna. O fato de se haver obtido um pacto já considerado uma espécie de milagre e em grande parte graças à sutil insinuação do rei de que até o Westeros poderia entrar na guerra se não chegasse a um acordo. Os resultados se revelariam ainda menos positivos que as negociações. Ao voltar a Tyrosh, o Arconte teria dito que Porto Real era uma pústula fétida que não merecia ser chamada de cidade, enquanto os magísteres de Pentos ficaram tão insatisfeitos com os termos que sacrificariam o príncipe a seus deuses peculiares, tal qual o costume naquela cidade. Foi só então que o rei Jaehaerys pôde voar para o norte com Vermithor. Ele e a rainha se reencontraram em Winterfell depois de quase meio ano afastados. A estadia do rei em Winterfell começou com um tom algorento. Ao chegar, sua graça foi conduzida por Alaric Stark às criptas sob o castelo para ver o túmulo do irmão dele. Walton repousa aqui embaixo na escuridão, em grande parte graças a você. Estrelas e espadas? O refúgio de seus 7 deuses? O que são eles para nós? No entanto, você os enviou para a muralha, às centenas e aos milhares, tantos que a Patrulha da Noite teve dificuldade de alimentá-los. E quando os piores deles se rebelaram, os perjuros que você nos enviou, meu irmão pagou com a vida para derrubá-los. Um preço terrível, concordou o rei, mas nunca foi nossa intenção. Eu lhe ofereço meu pesar, senhor, e minha gratidão. Eu preferiria ter meu irmão, respondeu Alaric com um tom grave. O Lord Stark e o rei Jaehaerys jamais seriam bons amigos. A sombra de Walton Stark para sempre pairaria entre eles. Foi somente graças aos ofícios da rainha Alysanne que eles encontraram algum entendimento. A rainha tinha visitado a dádiva de Brandon às terras ao sul da muralha que Brandon, o construtor, concedera à Patrulha da Noite para prover apoio e subsistência. Não é suficiente, disse ela ao rei. O solo é raso e pedregoso.
e as colinas desabitadas. A patrulha carece de dinheiro, e quando o inverno chegar também vai carecer de comida. A resposta que ela propunha era uma nova dádiva, mais uma porção de terra ao sul da dádiva de Brandon. A ideia não agradou o Lord Alaric. Embora tivesse forte amizade com a patrulha da noite, ele sabia que os senhores que no momento detinham as terras em questão não aceitariam que elas fossem cedidas sem sua permissão. Não tenho dúvida de que o senhor conseguirá convencê-los, Lord Alaric, disse a rainha. E por fim, encantado como nunca por ela, Alaric Stark respondeu que sim, ele conseguiria. E foi assim que a dádiva dobrou de tamanho de repente. Pouco mais resta dizer do período que a rainha Alysanne e o rei Jaehaerys passaram no norte. Após mais uma quinzena em Winterfell, eles seguiram para a praça de Thorin e dali para a Vila Acidentada, onde Lord Dustin lhe mostrou o Monte dos Primeiros Homens e organizou um pequeno torneio em homenagem a eles, embora fosse um evento pobre em comparação com os torneios do Sul. Dali, Vermithor e a Asa Prata levaram Jaehaerys e Alysanne de volta a Porto Real. Os homens e as mulheres de sua comitiva tiveram uma viagem árdua, seguindo por terra de Vila Acidentada até Porto Branco, e lá embarcando para a capital. Antes mesmo de os outros chegarem a Porto Branco, o rei Jaehaerys convocara seu conselho na fortaleza para tratar de uma petição da rainha. Quando o Septão Bart, o grande mestre Bennifer e os demais estavam reunidos, Alysanne lhes contou de sua visita à muralha e do dia que ela passara com prostitutas e mulheres da vida em Vila Topeira. Havia uma menina ali, disse a rainha, não mais velha do que eu agora. Uma menina bonita, mas não creio que tão bonita quanto havia sido. Seu pai era ferreiro, e quando ela era uma donzela de 14 anos, deu sua mão em casamento para seu aprendiz. Ela gostava do rapaz, e ele dela. Então os dois se casaram propriamente. Mas, mal os votos foram ditos, o senhor das terras deles chegou à cerimônia com seus homens de armas para exigir seu direito à primeira noite. Ele a levou para sua torre e a desfrutou, e na manhã seguinte, seus homens a devolveram ao marido. Mas sua donzelice se perdera assim como qualquer amor que o aprendiz nutrira por ela. Ele não conseguia erguer a mão contra o senhor nem arriscar a própria vida, então ergueu a mão contra a esposa. Quando ficou evidente que ela estava esperando o filho do senhor, ele a espancou até ela o perder. Desde então, ela nunca mais o chamou ele nunca mais a chamou nada além de puta, até que, por fim, a menina decidiu que se era para ser chamada de puta, que vivesse como uma. Então foi para a Vila Topeira. E ali mora até hoje, uma jovem triste e arruinada, mas ao mesmo tempo, em outros vilarejos, outras donzelas estão se casando, e outros senhores estão exigindo sua primeira noite. A dela foi a pior história, mas não a única. Em Porto Branco, em Vila Topeira, em Vila Acidentada, outras mulheres falaram também de suas primeiras noites. Eu nunca soube, senhores. Eu conhecia a tradição. Até em Pedra do Dragão existem histórias de homens de minha própria casa, Targaryen, que se serviram à vontade de esposas de pescadores e criados, e geraram filhos nelas. Chamam de sementes de dragão, disse Jaehaerys com evidente relutância. Não é objeto de orgulho, mas aconteceu, talvez com mais frequência do que nós gostaríamos de admitir. Mas essas crianças são apreciadas. O próprio Orys Baratheon foi uma semente de dragão, um irmão bastardo de nosso avô. Eu não poderia dizer que ele foi concebido em uma primeira noite, mas Lord Aerion foi seu pai, isso se sabia bem. Foram dados presentes. Presentes? Disse a rainha com um tom ríspido de desdém. Não vejo honra nenhuma nisso. Eu sabia que essas coisas aconteciam centenas de anos atrás, admito, mas nunca imaginei que o costume persistisse com tanta força até hoje. Talvez eu não quisesse saber, fechei meus olhos, mas aquela pobre moça em Vila Topeira os abriu. O direito da primeira noite. É chegado o momento de vossa graça e os senhores darem um fim a isto. Eu imploro. Abateu-se um silêncio após a rainha terminar de falar, conforme nos revela o grande mestre Bennifer. Os senhores do pequeno conselho se movimentaram em seus assentos, constrangidos, e trocaram olhares até que por fim o próprio rei se pronunciou, compreensível mas relutante. O que a rainha propunha seria difícil, disse Jaehaerys. Os senhores se tornavam problemáticos quando o rei começava a reivindicar algo que eles consideravam legitimamente seu. Terras, ouros, direitos. Esposas? Concluiu Alysanne. Eu me lembro do nosso casamento, senhor. Se você tivesse sido um ferreiro e eu uma lavadeira, e algum senhor tivesse vindo me buscar e tomar minha donzelice no dia em que trocamos nossos votos, o que você teria feito? Eu o teria matado, disse Jaehaerys.
Mas não sou ferreiro. Se, foi o que eu disse, insistiu a rainha. Um ferreiro ainda é um homem, não é? Que homem, além de um covarde, aguardaria servilmente enquanto o outro homem se aproveita de sua esposa? Não queremos que ferreiro matem senhores, claro. Ela se voltou para o grande mestre Bennifer e disse: Eu sei como Gargon Correres morreu. Gargon, o convidado. Quantos outros casos como esse já aconteceram, me pergunto? Mais do que eu gostaria de afirmar, admitiu Bennifer. Não se fala muito deles por receio de que outros homens decidam fazer o mesmo, mas... A primeira noite é uma ofensa contra a paz do rei, concluiu a rainha. Uma ofensa não apenas contra a donzela, mas também contra o marido dela, sem contar a esposa do senhor. O que essas senhoras nobres fazem enquanto seus maridos saem para desvirginar donzelas? Elas cosem, cantam, rezam? Se fosse comigo, eu talvez rezasse para o senhor, meu marido, cair do cavalo e quebrar o pescoço enquanto estivesse voltando para casa. O rei Jaehaerys sorriu, mas era evidente que ele estava se sentindo cada vez mais incomodado. O direito da primeira noite é ancestral, contestou ele, ainda que sem grande entusiasmo. Tão parte dos poderes do senhor quanto o direito da justiça. Ao que me consta, ele raramente é aplicado ao sul do gargalo, mas sua existência continuada é uma prerrogativa da aristocracia que alguns de meus súditos mais truculentos detestariam perder. Você não está errada, meu amor, mas às vezes é melhor deixar que um dragão continue adormecido. Nós somos os dragões adormecidos, retrucou a rainha. Esses senhores que adoram suas primeiras noites são cães. Por que eles devem saciar seus desejos com donzelas que acabaram de jurar amor a outros homens? Eles não têm suas próprias esposas? Não existem prostitutas em suas terras? Eles perderam o domínio das mãos? O juiz Lord Albin Massey então se pronunciou. Há mais por trás da primeira noite do que deseja, Vossa Graça. A prática é ancestral, mais antiga que os ândalos, mais antiga que a fé. Ela remonta à Era da Aurora, sem dúvida. Os primeiros homens eram uma raça brutal, e como os selvagens do outro lado da muralha seguiam apenas a força. Seus nobres e reis eram guerreiros, poderosos homens e heróis, e as pessoas queriam que seus filhos fossem iguais. Se o senhor decidisse conceder sua semente a uma donzela na noite do casamento dela, isso era encarado como uma espécie de bênção. E se uma criança fosse gerada no encontro, tanto melhor. O marido então poderia ostentar a honra de criar o filho de um herói como se fosse seu. Talvez fosse sim 10.000 anos atrás, respondeu a rainha. Mas os senhores que reivindicam a primeira noite hoje não são heróis. Você não escutou a mulher que falou deles? Eu sim. Homens velhos, gordos, cruéis, meninos bexiguentos, babões. Homens cheios de escarras, cicatrizes, furúnculos. Senhores que passam meio ano sem se lavar. Homens com cabelos encebados e piolhos. Esses são seus homens poderosos. Eu escutei aquelas meninas e nenhuma delas se sentia abençoada. Os ândalos nunca praticaram a primeira noite em Ândalos, disse o grande mestre Bennifer. Quando eles vieram a Westeros e varreram os reinos dos primeiros homens, encontraram a tradição e decidiram mantê-la, tal como fizeram com os bosques sagrados. O Septão Bart falou, falou dirigindo-se ao rei. Senhor, se me permite a ousadia, creio que sua graça tenha razão aqui. Os primeiros homens talvez tenham visto algum propósito nesse ritual, mas os primeiros homens lutavam com espadas de bronze e alimentavam seus represeiros com sangue. Não somos aqueles homens. Já passa da hora de darmos um fim a esse mal. Ele se opõe a todos os ideais da cavalaria. Nossos cavaleiros juram proteger a inocência das donzelas, exceto quando o senhor a que eles servem deseja deflorar alguma, aparentemente. Nós juramos nossos votos matrimoniais diante do pai e da mãe, prometendo fidelidade até que o estranho venha a nos separar. E em nenhum lugar do Estrela de Sete Pontas se diz que essas promessas não se aplicam aos nobres. Vossa Graça não está errado. Alguns certamente vão reclamar, especialmente no norte, mas todas as donzelas vão nos agradecer, e todos os maridos e pais e mães, tal como a rainha disse. Eu sei que os fiéis apreciarão. Sua alta santidade fará sua voz ecoar, tenho certeza. Quando Bart terminou de falar, Jaehaerys levantou as mãos. Eu sei quando estou derrotado. Muito bem, que se faça. E assim foi promulgada a segunda das leis que a plebe veio a chamar de Leis da Rainha Alysanne, a abolição do ancestral direito de um senhor à primeira noite.
Dali por diante, dizia o decreto, a donzelice da noiva pertenceria apenas ao marido dela, fosse a união realizada diante de um septão ou de uma árvore coração, e qualquer homem, nobre ou plebeu, que a tomasse na noite do casamento ou em qualquer outra noite, seria culpado do crime de estupro. Conforme o ano 58 após a conquista de Egon se aproximava do fim, o rei de Israel comemorou o 10º aniversário de sua coroação no septo estrelado de Vila Velha. O menino imaturo que o alto septão havia coroado naquele dia desaparecera. Seu lugar fora ocupado por um homem de 24 anos que era o rei até o seu último fio de cabelo. A barba e o bigode ralos que sua graça mantivera no começo de seu reinado se tornaram uma bela barba dourada entremeada de tons de prata. Seu cabelo longo compunha uma trança grossa que descia até quase a cintura. Alto e belo, Jair se movimentava com elegância e tranquilidade, fosse em um baile, fosse no pátio de treinamento. Seu sorriso, diziam, era capaz de acalentar o coração de qualquer donzela dos 7 reinos. Seu senho franzido podia gelar o sangue de um homem. Sua irmã era uma rainha ainda mais amada do que ele. Boa Rainha Lisênia, o povo a chamava de Vila Velha a Muralha. Os deuses haviam abençoado os dois com 3 filhos fortes, 2 jovens e esplêndidos príncipes e uma princesa que era adorada por todo o reino. Nessa década de governo, eles tinham vivenciado tristeza e horror, traição e conflito, e a morte de entes queridos, mas resistiram às tempestades, sobreviveram às tragédias e emergiram mais fortes e melhores, graças a tudo que haviam suportado. Suas realizações eram inegáveis. Os 7 reinos estavam em paz e mais prósperos do que qualquer um podia lembrar. Era uma data a celebrar e celebrada. E celebrada foi, com um torneio em Porto Real no aniversário da coroação do rei. A princesa Daenerys e os príncipes Aemon e Balon ocuparam o camarote real junto com a mãe e o pai e se deleitaram com as vidas da multidão. No campo, o destaque da competição foi a genialidade do Sir Ryan Redwine, o filho mais jovem do Lord Manfred Redwine, da Árvore. Seu almirante mestre dos navios de Aerys. Justo atrás de Justa, Sir Ryan derrubou Ronald Baratheon, Arthur Oakhart, Simon Dondarrion, Harris Hogg, Harry Presunto para a plebe, e os 2 cavaleiros da Guarda Real, Lawrence Hoxton e Luca Morstrong. Quando o jovem galante trotou até o camarote real e coroou a boa rainha Lisene como sua rainha do amor e da beleza, o povo deu urros de aprovação. As folhas das árvores tinham começado a se tornar marrons, alaranjadas e douradas, e as damas da corte trajaram vestidos com os mesmos tons. No banquete que se seguiu ao fim do torneio, Lord Rogar Baratheon apareceu com os filhos Bormund e Jocelyn, recebidos com carinho pelo rei e pela rainha. Senhores de todo o reino compareceram para os festejos. Lyman Lannister de Rochedo Casterly, Daemon Velaryon de Deriva Marca, Prentice Tully de Corre Rio, Roderick Arryn do Vale, e até os Lords Rowan e Oakhart, cujos exércitos haviam marchado com o Septão Lua no passado. Theomore Manderly desceu do norte. Alaric Stark não foi, mas seus filhos sim, junto com a filha dele, Alarra, corada para assumir suas novas obrigações como dama de companhia da rainha. O alto septão estava enfermo demais para a viagem, mas enviou sua septã mais nova, Raela, que fora Targaryen, mas ainda tímida, mas sorridente. Dizem que a rainha chorou de felicidade ao vê-la, pois tanto o rosto quanto a forma eram idênticas à irmã Aérea, só mais velha. Foi uma ocasião de abraços calorosos, de sorrisos, de brindes e de reconciliações, de renovação de antigas amizades e formação de novas, de risadas e beijos. Foi uma boa ocasião, um outono dourado, uma época de paz e abundância. Mas o inverno estava chegando.